Bom dia! Bom dia a todos e a todas. É uma alegria muito grande receber a cada um e a cada uma. Eu quero agradecer de maneira muito especial, porque é uma honra para Niterói recebê-lo, o presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, desembargador Ricardo Couto. Queria agradecer muito a presença de Vossa Excelência nesse nosso encontro. Tinha um tapete vermelho na descida da ponte para o senhor, e em breve espero novamente, junto com o nosso secretariado, os vereadores, recebê-lo novamente para a concessão da mais alta honraria de Niterói, a medalha da Ordem do Mérito de Niterói, ao senhor presidente do Tribunal de Justiça. Niterói tem uma vasta tradição na magistratura brasileira, né? Lembro aqui o desembargador Geraldo Bezerra de Menezes, o desembargador Valdemar Sveiter, meu bisavô, que também foi presidente do Tribunal de Justiça há muitos anos atrás, Antonino Neves, e tantos outros que fizeram história na magistratura brasileira, no direito da justiça. Quero também, amigos e amigas, agradecer muito uma pessoa que eu conheço já há quase 30 anos, a família, muito amiga da minha família, que é a desembargadora Renata Cota. Quero aqui também agradecer a senhora, porque vou ficar nos 30 anos, desembargadora, porque são muitos anos de convivência com essa família especial de Niterói, e através da desembargadora Renata Cota, cumprimentar todos os magistrados aqui presentes, presidente, porque a desembargadora lidera esse programa que foi premiado pelo Conselho Nacional de Justiça, do CNJ, dentre todos os tribunais de justiça do Brasil. E a desembargadora Renata Cota foi incansável, deputada Verônica, porque desde o primeiro momento, quando nós vencemos a eleição, ela falou: prefeito, você tem que fazer o CIPOP em Niterói. E hoje a gente está inaugurando o CIPOP, o Centro Integrado da População em Situação de Rua. Eu queria agradecer a você, que foi incansável, todo dia ligando, todo dia cobrando o presidente, porque ela é incansável. E transmitir também o meu reconhecimento a toda a equipe técnica, assistentes sociais, psicólogos do Tribunal de Justiça que estão liderando esse projeto. Agradecer também as palavras do representante do presidente do Tribunal Regional do Trabalho, desembargador José Luiz Campos, que aqui também fez uso da palavra. Agradecer muito também a presença e as palavras da representação do Ministério Público. Recentemente eu estive lá com o Dr. Técio Lins e Silva, nosso procurador-geral, quem eu queria homenagear também, porque é a referência da advocacia brasileira, defensor dos direitos civis, das liberdades democráticas. E eu estive lá com o Dr. Técio Lins e Silva na Procuradoria-Geral do Ministério Público e assinamos um acordo de cooperação com o Ministério Público. Então eu queria agradecer muito as palavras da promotora Renata Scarpa, que, guardada a autonomia e independência entre as instituições, é uma promotora que cobra muito, mas também eu fico feliz de ouvir aqui o reconhecimento da doutora Renata Scarpa e da instituição do Ministério Público. Cumprimentar, amigos e amigas, minha vice-prefeita, a melhor vice-prefeita do Brasil, Isabel Suano. Meu amigo, aliás, tivemos, presidente, uma reunião agora de manhã com o prefeito Eduardo Paes, o presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, o Marco Laporta, e vamos trazer o Pan-Americano Rio-Niterói 2031, né, Isabel? Agradecer também ao meu amigo, meu irmão, nosso companheiro, ex-prefeito de Niterói, Axel Grael, de uma família muito querida de Niterói, uma família campeã, que é a família Grael. Agradecer também, amigos e amigas, a duas pessoas muito queridas para mim, que são nossos embaixadores
no Estado, presidente, embaixadores de Niterói na Assembleia Legislativa. Quero agradecer de maneira muito especial minha amiga, minha irmã de muitos anos, uma combativa, atuante, a primeira mulher negra da história da Câmara Municipal de Niterói, foi minha vice-líder de governo, minha secretária de Assistência Social e uma das melhores deputadas do Rio de Janeiro, deputada Verônica Lima. Eu queria agradecer aqui, olha, que a Verônica tem uma história, desde a minha época do movimento estudantil, com ela, ainda muito jovens, lutando por uma cidade mais solidária e mais justa. E também agradecer também um outro embaixador, junto ao presidente da Assembleia, junto ao deputado Rodrigo Bacelar, que é o deputado Vitor Júnior. Queria agradecer também, deputado, a sua presença. São 2 deputados estaduais, presidente, de Niterói na Assembleia, que eu certamente tenho aqui a tranquilidade de dizer que estão à disposição do tribunal para sempre cooperar. E esse é o caminho, né? Sobretudo em momentos de desafios, no mundo que está em profunda transformação. Nós estamos a observar uma profunda transformação do mundo, com a pós-modernidade, com as mudanças geopolíticas. É muito importante a cooperação entre os poderes na República, seja o Poder Executivo, o Poder Judiciário ou o Poder Legislativo. Quando as instituições e os poderes cooperam, eu não tenho dúvida, a sociedade ganha, e ganha muito. E é esse caminho que a gente tem trilhado em Niterói. E por último, eu queria, presidente e desembargadora Renata Cota, agradecer toda a minha equipe, que não é um time, é uma seleção. Quando a gente consegue ter visão estratégica, tomar as decisões certas, de acordo com as expectativas da sociedade, e sobretudo compor uma equipe de excelência, de gente honesta, de gente íntegra, de gente competente, a gente faz grandes transformações. Então eu queria agradecer muito a toda a equipe da Prefeitura de Niterói, na pessoa do secretário Elton, que coordenou e liderou esse esforço, na pessoa da secretária Ilza, que é doutora, médica, pediatra, nossa secretária de saúde, na pessoa da doutora Cláudia, que é nossa secretária de Direitos Humanos, Coronel Gilson Chagas, secretário de Ordem e Segurança Pública, secretário executivo Felipe Peixoto, secretário de Desenvolvimento Econômico e Revitalização do Centro, Fabiano Gonçalves, secretária de Conservação, Deise. Nós levamos, desembargador Ricardo Couto, meses e meses trabalhando nesse projeto, estudando as melhores experiências internacionais, aquilo que está sendo feito para enfrentar essa nova pandemia, que é a pandemia que se agravou depois da pandemia do Covid-19, que são os problemas relacionados à população em situação de rua. Estudamos muito, porque em Niterói nós trabalhamos com evidências, com estudo, com técnica, com planejamento. Foi assim que Niterói foi uma referência na pandemia, porque aqui não houve aquela falsa contradição entre salvar vidas e apoiar a economia. Nós apoiamos as empresas, pagando salários de todos os empregados durante 15 meses das pequenas empresas, mas criamos o primeiro hospital do coronavírus do Brasil, o Hospital Oceânico. Foi assim na segurança pública, quando nós fomos a Nova York, a Medellín, há 8 anos atrás, e colocamos de pé um plano de prevenção à violência urbana, holístico, integrado, com investimento pesado em inteligência, integração das forças de segurança, uma rede de prevenção com foco na juventude. Ontem eu fiquei orgulhoso de ver lá naquele programa da Globo, o Michel Teló falar da Orquestra Aprendiz de Niterói, que é o maior programa de iniciação musical do Brasil. São 10 mil jovens aprendendo música clássica, música popular,
E uma criança, um jovem que tem acesso à educação, à cultura e ao esporte, que coloca um instrumento musical na mão, dificilmente vai colocar uma arma para cometer um crime na sua cidade. E hoje, presidente, colhemos os resultados. Niterói é a única cidade da região metropolitana, das 22, que não tem milícias dominando bairros e territórios, essa praga que começou no Rio e hoje está na região metropolitana, comprometendo a qualidade de vida, o direito de ir e vir, o desenvolvimento econômico. Nós conseguimos em 7 anos aquilo que Medellín e que Nova York demoraram 10, 15 anos para fazer. Nós reduzimos em quase 80% os homicídios e latrocínios em Niterói. Nós estamos agora, em 2025, com os melhores índices, presidente, de segurança pública da história de Niterói. Da história. Reduzimos em 90% o roubo de veículo, da mesma forma, roubo de rua, e vamos seguir. E na questão da população em situação de rua, eu conversei muito com o senhor e com a desembargadora Renata Cota, que a gente precisava construir um projeto transformador para Niterói e que fosse inspirador para as outras cidades. Aqui em Niterói, nós não vamos tratar a população em situação de rua como se fosse um pneu a ser descartado, porque são seres humanos que precisam ter a sua vida, a sua dignidade resgatada. Esse é o projeto de resgatar a dignidade e a vida das pessoas. Mas também em Niterói nós não vamos permitir, muitas das vezes, por uma lógica ideológica, o pensamento também em alguns setores extremistas que pessoas que já perderam sua capacidade de tomar decisão sobre a sua própria vida, tal é o seu grau de degradação humana em função do uso abusivo de álcool e de drogas, que essas pessoas simplesmente fiquem na rua, comprometendo a sua vida e a vida dos outros. Esse projeto é uma concepção nova, que vai integrar várias ações, como já foi dito pelo secretário Elton. São mais de 50 ações. Vocês vão ver aqui, nesse galpão construído do outro lado, lugar para pet, lugar para o burrinho sem rabo. Aqui nós vamos ter salas de aula da educação de jovens e adultos. Construímos aqui próximo uma unidade de acolhimento e atendimento, nesses últimos 5 meses, Maria Célia e Ilza, para dependentes químicos e dependentes de álcool, e nós vamos ter ali uma equipe multidisciplinar de psiquiatras, psicólogos e médicos fazendo atendimento na UAA da saúde. Aqui vamos ter reinserção no mercado de trabalho. Aqui com o Tribunal de Justiça vamos conseguir tirar segunda via do documento, orientar essas pessoas, e eu tenho certeza que nós vamos ser um bom exemplo para outras cidades. Eu queria concluir falando para vocês que esse problema e esse desafio não é um problema, é um desafio novo. São Francisco de Assis, quando fez aquela oração que é mais conhecida depois do Pai Nosso, a oração de São Francisco, onde houver ódio, que eu leve o amor, onde houver discórdia, que eu leve a união. São Francisco convivia com os mais pobres há quase 2000 anos atrás. Um grande sociólogo brasileiro, Josué de Castro, falava que a fome era a manifestação biológica dos nossos problemas sociológicos. O que nos move aqui é esse propósito, a nossa indignação diante da realidade que a gente vê nas cidades brasileiras em relação à população em situação de rua, e a nossa inteligência, que foi testada para colocar de pé esse projeto. Porque não é possível que a humanidade seja capaz hoje de compreender o que é a hanseníase, que antes era conhecida como a lepra, que a humanidade seja capaz de produzir a inteligência artificial, mas a humanidade e os governos não sejam capazes
de construir políticas públicas para incluir as pessoas em situação de rua nas cidades brasileiras. Então é o propósito que nos move, mas é a inteligência que colocou de pé uma política pública que eu tenho certeza será transformadora para Niterói e inspiradora para outras cidades. Viva o Cipop de Niterói e viva o programa Recomeço!